Queridos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui com um vídeo, louvado seja Deus, para compartilhar algo novo ao coração dos irmãos, amém? Glorifica a Deus por todos os irmãos que já estão nos ajudando nesse trabalho. Nosso objetivo é de ver vidas sendo edificadas com esta palavra, com esse estudo, a qual o Senhor tem nos motivado a trazer uma palavra bem explicada ao coração e aos ouvidos dos irmãos, amém? A nossa intenção é que essas palavras que estão sendo ministradas aqui não fiquem somente nos ouvidos dos irmãos, mas que desça ao coração e que faça morada, amém? Glorifica a Deus pela vida de todos que estão nos ajudando nesse canal, que já se inscreveram. Peço a você que fique comigo nesse vídeo, nesse pequeno estudo a qual o Senhor tem nos dado graça para transmitir ao coração dos irmãos. Nos ajude, se inscreva nesse canal, para que a gente tenha mais conteúdo, né, para colocar nesse canal, para que a sua vida seja abençoada, amém? Deus abençoe a sua vida. E o conteúdo ao qual eu quero trazer hoje, queridos, talvez você tenha já visto na sua congregação, ou passando para a sua congregação em outro ministério, ou pelas redes sociais, alguém já ministrando nesse assunto a qual nós vamos tratar hoje aqui, que se encontra no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. Talvez você não tenha visto ainda um pouco detalhado, explicado esse capítulo, né? Mas com a graça que o Senhor tem nos dado, a gente vai tentar transmitir esse estudo à vida dos amados, amém? Queridos, o capítulo 37 do profeta Ezequiel, que nem eu já falei, tem muitas pessoas que já pregaram dessa forma e não transmitiram um conteúdo a qual o próprio profeta Ezequiel quer transmitir, né, por meio dessa visão, dessa revelação. O capítulo 37 de Ezequiel vai tratar a respeito do vale de ossos secos. Então, esse vale de ossos secos, queridos, é uma visão a qual o profeta Ezequiel, o Espírito do Senhor vem sobre ele, leva ele em um arrebatamento de sentido, ele tem essa visão, e o próprio Deus revela a ele essa revelação do vale de ossos secos. Perceba que é o próprio Deus, não é ele mesmo, não é uma visão criada dele mesmo, do seu intelecto, do seu emocionalismo. É o próprio Espírito de Deus que vem sobre ele e leva ele nesse local e mostra a ele, revela a ele o propósito dessa revelação. Perceba que ele é colocado em um cenário onde não tem vida, mas tem morte. É um cenário onde não é algo em que todo mundo queira estar, em um cenário de deserto, em um cenário de morte, em um cenário onde está tudo parado, onde não tem movimento nenhum, apenas a voz de Deus, juntamente com o profeta Ezequiel. Então, ele recebe essa revelação, vale de ossos secos, e perceba que ele recebe essa revelação e recebe também uma ordem do próprio Deus para ele profetizar. Então Deus manda ele profetizar, profetiza Ezequiel, e ele começa a profetizar sobre esse vale de ossos secos, né? Uma ordem do próprio Deus. Hoje a gente vê muitas pessoas profetizando pela sua própria vontade, pelo seu próprio emocionalismo, e a igreja continua da mesma forma, os membros continuam da mesma forma, não tem mudança de caráter, não tem mudança de vida, continua sem mudança nenhuma. Então o evangelho de Deus, o propósito de Deus mostrar uma revelação dos seus dons, dos frutos do seu espírito, de trazer mudanças sobre a igreja do Senhor, com o propósito de o Senhor ser glorificado, ser exaltado e a obra do Senhor se expandir. Louvado seja Deus. Eu não sei se você consegue me entender a forma que eu estou explicando para você. Então, perceba que
ele começa a profetizar, não por ele mesmo, mas a profecia é o próprio Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus que manda ele profetizar, então ele profetiza. Então a profecia não é profetizada pelo homem mesmo, a profecia ela é profetizada quando o próprio Deus toma o profeta e ele profetiza, louvado seja Deus. Então essa é a verdadeira profecia, e ela se cumpre, a profecia quando ela é de Deus ela se cumpre, louvado seja Deus. Ele começa a profetizar, perceba que não tem vida, está tudo seco, tudo morto. E esse vale, se você for ver no versículo 11, você vai ver que esse vale, a representação dessa visão, desse vale, desse povo que está morto, seco, é a casa de Israel. Quem é a casa de Israel? A casa de Israel é, louvado seja Deus, esse povo aqui é o povo de Deus. Perceba que esse povo aqui é o povo de Deus. É o povo que foi escolhido por Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis. Louvado seja Deus. Que todo o povo seria abençoado. Então esse povo aqui é a casa de Israel. É o povo escolhido por Deus. É a nação eleita, sacerdócio real. É a nação peculiar de Deus. Só que esse povo aqui já tem se distanciado de Deus de uma tal forma, se prostituindo com outros deuses, que o povo está morto. Se você for ver e entender a respeito do contexto histórico do povo de Deus, perceba que no ano 70, o reino do sul, o reino de Judá, que passou a ser o reino do sul, que ficou com as duas tribos, as maiores duas tribos, com Roboão, filho de Salomão, ficou a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, a meia tribo de Levi com ele. Então essa ficou sendo o reino do sul, tendo por capital Jerusalém. Então no ano 70 a.C., o general Tito, filho do imperador Vespasiano, veio sobre Jerusalém, invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém e espalhou todos os judeus pelo mundo. Então o povo de Deus foi espalhado, estava morto, perambulando pelo mundo. A visão simboliza justamente esse povo. É o povo de Israel que estava morto, estava espalhado pelo mundo. Louvado seja Deus. Então, quando o próprio Deus manda Ezequiel profetizar a respeito desse vale, perceba que começa a ter um movimento, um rebuliço. Cada osso se junta com o seu osso e começa a se ajuntar, começa aquele processo de ajuntamento e um processo de união dos membros. Se você for ver, no ano 70, esse povo foi jogado fora da sua terra, perdeu a sua nação, perdeu a sua terra, o povo de Israel. Em 1948, quando, depois de um massacre nazista, a ONU ela se comoveu com a situação dos judeus e decidiu novamente por meio de uma votação. Nessa votação tem um brasileiro, Oswaldo Aranha, e ele vota a favor de Israel retornar novamente para a sua pátria, para a sua nação, para a sua terra. Então, em 1948, Israel volta novamente para a sua terra. Então, começa aquele ajuntamento. Quando o Ezequiel começa a profetizar, os membros começam a se juntar, cada osso no seu osso, a carne volta para o seu lugar, os seus membros, e começa a ter vida. Então, esse cumprimento se cumpre em 1948, quando Israel volta para a sua terra. Louvado seja Deus. E durante todo esse tempo, do ano 70 a 1948, querido, dá um total de 1878 anos, Israel ficou fora da sua terra como nação. Louvado seja Deus. Foi porque desobediência do próprio Deus. Deus deu mandamentos, Deus orientou, Deus aconselhou por meio dos seus profetas, mas o povo não deu ouvido. Se prostituiu com outros deuses, deu ouvidos a outras doutrinas, provou de outros desejos, adorou outros deuses e se esqueceu do seu próprio Deus. Então Deus permitiu ele ser levado para perder a sua terra, ser levado para outra nação,
para Deus tratar o coração dele, tratar o caráter deles. Então, quando Ezequiel começa a profetizar, o povo começa a se unir, então começa a ter vida, começa a ter um rebuliço. É essa união, louvado seja Deus, que o povo são introduzidos na terra, e a visão que Ezequiel tem começa a ter vida. Começa a se unir, começa uma união, começa um rebuliço. É justamente esse rebuliço quando o povo retorna para a sua terra em 1941. Não fica pela aí, queridos. O povo de Deus, sendo um povo de Deus perseguido, né, por receber essa terra dada pelo próprio Deus, as outras nações, ela se rebelam contra o próprio povo de Deus e querem tomar essa terra, achando que essa terra são deles, mas não são do próprio Deus que deu para o seu povo Israel. Não havia nem 20 anos, queridos, que Israel volta para a sua terra. As nações árabes, elas vêm contra o povo de Israel e tentam tomar novamente a sua terra, que eles não tinha nem 20 anos que tinha sido devolvido para eles o que era deles. Louvado seja Deus. As nações árabes, como o Egito, a Arábia, o Irã, o Kuwait, Sudão, a Arábia Saudita, vêm para tomar essa terra dos judeus, e os judeus colocam ele para correr. Perceba que é o próprio Deus, queridos, que batalha ao favor desse povo. Louvado seja Deus. Quem se levantar contra Israel, se levanta contra o próprio Deus. Louvado seja Deus. Quem cuida deles, quem protege eles, quem luta por eles é o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Então essa visão, ela está demonstrando justamente isso. E essa visão que Ezequiel tem não se cumpriu totalmente, está se cumprindo parcialmente. Essa visão, queridos, desse vale se cumpriu em parte, quando o povo retornou para a sua pátria. Irá se cumprir por completo quando, durante o capítulo 6 de Apocalipse ao capítulo 18, que é o período de toda a tribulação do povo de Deus, que essa tribulação não é para a igreja, a tribulação ela é para o povo de Israel, o povo que Jesus veio salvar, mas foi rejeitado por eles. Aí Deus abre a porta da graça para todos os povos que queiram, pela fé, acreditar em Cristo, no sacrifício de Cristo, que crê que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo para morrer para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, conforme João 3,16. Louvado seja Deus. E João capítulo 1, versículo 11 e o versículo 12. Jesus veio para os seus não receberam. Aí o versículo 12, João diz: mas todos quanto receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a tribulação não é para a igreja, a tribulação é para os judeus, para tratar o coração dos judeus, para tirar o coração de pedra deles e dar um coração de carne. Ezequiel 36, 26 vai dizer: olha, eu vou tirar o coração deles de pedra, que se endureceram para a revelação de Cristo, e vou dar um coração de carne a eles. Então perceba que na visão eles têm vida, eles tornam a reviver, eles têm vida, o Espírito é colocado dentro deles, o fôlego de vida, o ruach, o fôlego de vida, que vem do hebraico ruach, que é o fôlego de vida, e aí eles se tornam nefesh, ou seja, alma vivente. Eles passam a ter alma vivente, eles passam a ter vida, eles passam a viver na visão. Então, eles têm vida em complemento do recebimento da sua terra em 1948. Só que, se você for ver no capítulo 37, no versículo 14, o Senhor, depois de tratar o coração deles, durante toda a tribulação, e eles passarem a crer no Senhor e aceitar eles, o Senhor vai dar o Espírito Santo. Perceba que não é mais Espírito com letra minúscula, mas com letra maiúscula, no versículo 14 do capítulo 37 de Ezequiel. Então, para eles nascerem novamente, Deus tratar o coração deles de pedra e dar um coração de carne a eles, Deus vai dar o Espírito Santo. Não há transformação, não há mudança, não há nascimento sem o Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa. Então é nesse momento que o reino de Deus vai ser implantado no coração dos judeus, e eles vão crer no Senhor, e Deus vai dar o Espírito Santo a eles. Louvado seja Deus. Amém? Então, essa visão do Vale de Ossos Secos é
esse complemento do povo vai se cumprir entre o capítulo 6 e o capítulo 18 de Apocalipse. Louvado seja Deus. Amém? Por enquanto não se cumpriu ainda essa profecia, essa visão de Ezequiel 37 por completo. Vai se cumprir durante a grande tribulação. Os judeus vão se voltar para Deus e crer no Filho de Deus. Amém? Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa continuar iluminando a sua casa, o seu ministério, a sua família. E que Deus possa dar graça a cada um. Amém? Se inscreva no canal, nos ajude a trazer mais conteúdo novo para a sua vida. E que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, lhe fortalecendo, lhe trazendo vida, alegria, gozo e vigor de servir o Senhor e de meditar dia e noite na sua palavra. E de a cada dia você ter um coração inclinado, submisso e voltado para a vontade do Senhor. Amém? Deus abençoe. Nos ajude se inscrevendo no nosso canal. E até o próximo vídeo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.